A RTX 2060 é uma das placas de vídeo que muitos até hoje querem ter. E bom, esse teste aqui vai ser testando a RTX 2060 com os gráficos nos jogos, certo? O preset gráfico dos jogos estarão no mais alto possível, beleza? Pra gente poder ver até onde a nossa placa de vídeo consegue chegar, beleza? Começando aqui pelo Apex Legends, que é um jogo competitivo. Normalmente não se joga com ele com os gráficos no Ultra, tá? Mas enfim, pra fazer o teste aqui, coloquei os gráficos, o preset gráfico no Ultra, pra gente poder ver até quantos FPS a gente consegue chegar num jogo competitivo. E bom, aqui tá na média ali de mais ou menos ali os seus 130, 120 FPS. Acaba variando bastante, mas a gente consegue ter uma média de FPS acima dos 100 FPS, o que para um jogo competitivo já é muito bom. Indo agora para o Batman Arkham Knight, repetindo, o gráfico está totalmente no Ultra, certo? No mais alto possível. E como vocês podem ver, a gente atinge aqui o teto máximo de FPS do jogo do Batman Arkham Knight, que é 90 FPS. Ou seja, você vai conseguir jogar o jogo com o melhor gráfico possível e ainda com a maior taxa possível. E se vocês perceberem, na nossa placa de vídeo, a gente está utilizando ali em média 50% dela. Ou seja, a gente está utilizando o gráfico mais alto possível, estamos no teto de FPS e estamos utilizando basicamente metade do poder da nossa placa de vídeo, ou seja, dá pra você rodar o Batman Arkham Knight tranquilamente. Indo agora para o CS2, bom, CS2 é um jogo competitivo, mas para esse teste estamos utilizando o preset mais alto possível, beleza? Bom, com a RTX 2060 vocês podem perceber que a gente está com a taxa de FPS acima dos 100 FPS, beleza? Lembrando também que, a depender do seu processador, aqui no caso o limitante vai ser a placa de vídeo, porque a gente está vendo aqui que ela está nos seus 90% ali mais ou menos. Ou seja, o limitante é a nossa placa de vídeo, mas a depender do seu processador pode ser que você não consiga chegar nessa taxa de FPS, beleza? Então você também precisa ter um bom processador para chegar numa taxa de FPS alta. E bom, aqui com a RTX 2060, se você quer jogar com os gráficos no Ultra, o que não é o indicado, mas se você quer jogar com os gráficos no mais alto possível e ter uma boa taxa de FPS, acima ali dos 100 FPS, o que para um jogo competitivo já é mais do que suficiente, sim, você vai conseguir jogar tranquilamente. Indo agora para o Cyberpunk 2077, bom, Cyberpunk 2077 é um jogo de história, certo? E sendo um jogo de história, a gente acaba dando prioridade para as questões gráficas. E bom, para esse teste estamos utilizando os gráficos no Ultra, certo? E como vocês podem ver, a nossa placa de vídeo está em torno ali dos seus 90%. O nosso processador, que é o 5600G, também está próximo ali do seu limite. Ou seja, Cyberpunk 2077 é um jogo muito pesado, mas a gente está com os gráficos tudo no mais alto possível e ainda mantendo ali acima dos 60 FPS, ou seja, dá pra você jogar tranquilamente aqui o Cyberpunk 2077. Indo agora para o Dying Light. O Dying Light é um jogo de história, certo? É um jogo ali de mais ou menos de 2015. E sendo um jogo de 2015, ele é um jogo bem antigo, tá? A RTX 2060 foi lançada em 2019, ou seja, 4 anos após o lançamento do jogo. E como vocês podem ver, rodando tranquilamente. Lembrando, com os gráficos no mais alto possível, estamos basicamente ali acima dos 100 FPS, beleza? Então, sim, você consegue jogar o Dying Light tranquilamente.
Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, certo? E sendo um jogo competitivo, a gente normalmente não utiliza o preset no Ultra, né? No épico aqui, no caso do Fortnite. Mas mesmo assim, para esse teste, para a gente poder ver até onde a nossa placa de vídeo consegue chegar, a gente está utilizando o preset o mais alto possível. Como vocês podem ver, não está aparecendo aí o FPS, mas mais para frente eu vou ativar. Só que, cara, eu diria que não tá jogável, tá tendo bastante stuttering, tá? Isso pode ser desde questão de má otimização do jogo, às vezes o mapa tá carregando ainda, mas a maior parte dos stuttering de fato é por causa do preset gráfico que a gente está utilizando. Porque tem muito efeito na tela, fica tendo muito pico de efeitos, acontece muita coisa na tela e aí acaba dando essas travadas. Então, para o Fortnite, eu não diria que tá jogável aqui com um preset no épico, beleza? Indo agora para o GTA V, bom, novamente falando, estamos utilizando o preset no mais alto possível para que a gente possa ver até onde a nossa placa de vídeo consegue chegar, beleza? E bom, como vocês podem ver, o preset no mais alto possível, cara, estamos acima dos 60 FPS, não tem muito o que falar aqui, tá super jogável. Excuse me. Indo agora para o Hogwarts Legacy, utilizando aqui o preset Ultra para esse teste aqui, para a gente poder ver até onde nossa placa de vídeo consegue chegar. E bom, como vocês podem ver, estamos acima dos 60 FPS. Hogwarts Legacy é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente acaba dando prioridade por questões gráficas. E bom, o frame time está um pouquinho meio para cima e para baixo, né? Tá com muitas montanhas, muitos picos. Mas para um jogo de história, eu não vou mentir, esses picos aí não me incomodaram, tá? Eu só percebi esses picos de fato, assim, para chegar num ponto de atrapalhar, teria que frisar a tela. Mas se não tivesse com o MSI Afterburner na minha tela, provavelmente eu nem ia notar esses micro travamentos aí, que na verdade nem é um micro travamento, né? É só uma variação de FPS que acaba tendo. Enfim, pra mim aqui, mano, tá super jogável. Se você quer jogar com os gráficos no Ultra, o Hogwarts Legacy com a RTX 2060, você vai conseguir jogar tranquilamente. E agora para o Marvel's Spider-Man. O Marvel's Spider-Man é um jogo de história, certo? E sendo um jogo de história, a gente acaba dando prioridade por questões gráficas, beleza? E bom, como vocês podem ver, cara, tá rodando super liso. A nossa placa de vídeo está ali por volta dos seus 80%, certo? E o nosso processador também está sendo bastante utilizado. Ou seja, talvez aqui a gente pudesse até atingir uma taxa de FPS mais alta, mas por limitação de processador, a gente não conseguiu. Pelo menos ao meu ver, é isso aqui que aconteceu, beleza? Nosso processador está nos limitando a questão do FPS, beleza? E bom, assim, para um jogo de história acima dos 60 FPS com os gráficos no Ultra, pô, tá super jogável. Então você consegue jogar tranquilamente com a RTX 2060 e com os gráficos no mais alto possível. Indo agora para o Red Dead Redemption 2. Bom, o Red Dead Redemption 2 ele é basicamente um dos jogos que é parâmetro em questão de gráfica, beleza? E bom, estamos utilizando aqui o preset favor para qualidade, certo? Que é basicamente o preset Ultra. E como vocês podem ver, né, a gente tem ali
uma boa taxa de FPS, não está a 60 FPS. Infelizmente eu achava, né, que a RTX 2060 fosse conseguir sim atingir os 60 FPS, mas aqui no teste a gente ficou ali na média basicamente dos seus 40-45 FPS. Então, tá injogável? Não, muito pelo contrário, além do jogo tá muito bonito, tá super jogável, tá ali acima dos 30 FPS, para um jogo de história é mais do que o suficiente. Mas se você deseja os 60 FPS, então infelizmente você vai ter que diminuir ali um pouquinho o preset gráfico, só um pouquinho mesmo, e você já consegue atingir os 60 FPS, tá bem próximo ali, né, fica numa média ali de 45 FPS, diminui um pouquinho o preset gráfico e você consegue atingir os 60 FPS tranquilamente. Indo agora para o Resident Evil 2 Remake, bom, utilizando ali o preset mais alto possível, vocês podem até ver que ali a memória gráfica acaba extrapolando, né, chegando ali, o recomendado, né, pelo jogo é 12 GB de VRAM, para você poder utilizar o preset gráfico o mais alto possível. Mas como vocês podem ver, eu coloquei, né, o preset Ultra e ainda assim, né, no caso o preset para priorizar a qualidade, e ainda assim a gente conseguiu atingir ali basicamente acima dos 100 FPS, ou seja, pô, um jogo de história acima dos 100 FPS e ainda com um gráfico no Ultra, pô, super jogável. Indo agora para o Resident Evil 4 Remake, bom, novamente, utilizando ali o preset no mais alto possível, vocês podem ver que a gente não está exatamente ali nos seus 60 FPS. O jogo acaba assim ficando um pouquinho mais pesado, né, por ser o 4, né, é um pouquinho mais pesado do que o 2, mas, cara, a diferença é brutal em questão de FPS. Eu diria muito que isso é por causa da questão dos fios, dos detalhamentos do próprio personagem, do Leon. E obviamente o cenário também é muito bem detalhado, os inimigos vão ser muito bem detalhados. Tem muito mais detalhe nas texturas do Resident Evil 4 Remake do que tinha no 2. Então acabou pesando bastante aqui, pelo menos ao meu ver, é isso que aconteceu no jogo. E a gente fica ali, tipo, tá um desempenho ruim? Não, não tá um desempenho ruim. A depender do momento você vai chegar a 60 FPS, mas vai ficar ali na média dos seus 40, beleza? Melhor que um console. Indo agora para o The Last of Us Part 1, bom, The Last of Us Part 1 ele foi um jogo que foi lançado muito mal otimizado e até hoje é muito complicado, mesmo você tendo um PC muito bom, é muito complicado você rodar ali com ele assim tranquilamente, até mesmo se você botar os gráficos mais baixos, ele vez ou outra, dependendo da sua máquina, acaba dando umas engasgadas. E bom, aqui eu não coloquei o preset no mais alto possível, porque bom, explicando aqui novamente, o jogo é muito mal otimizado, certo? Então eu coloquei o preset High, que é basicamente, tipo, do High pro Ultra muda um pouquinho mais de detalhamento nas texturas. Basicamente isso, na gameplay em si não faz tanta diferença, você não percebe visualmente, só se você parar, olhar e dar um zoom ali que você vai notar a diferença, beleza? E bom, como vocês podem ver, tá ali acima dos 30 FPS, o que para um jogo de história já é super jogável, beleza? É basicamente o mesmo cenário do Red Dead Redemption 2. Fica ali próximo dos seus 40, 45, vez ou outra pode subir, mas no geral ele fica nessa média de 45 FPS. Para mim, um jogo de história tá super jogável. Indo agora para o Rainbow Six Siege. Bom, Rainbow Six Siege é um jogo competitivo, sendo um jogo competitivo a gente acaba dando prioridade por questões de FPS, mas para esse teste estamos utilizando o gráfico no Ultra para ver até onde a nossa placa de vídeo consegue chegar. E bom, como vocês podem ver aí, o Rainbow Six Siege graficamente não é tão pesado assim, ele não está utilizando ali nossa placa de vídeo no seu 100%, mesmo com o gráfico preset no Ultra, beleza? É basicamente ali
o nosso processador está limitando ali a nossa taxa de FPS, ou seja, a placa de vídeo conseguiria entregar mais FPS, mesmo com o gráfico no Ultra, mas o nosso processador não consegue, então ele acaba dando uma limitada ali na nossa placa de vídeo, infelizmente. E bom, assim, para um jogo competitivo, e ainda, cara, você não vai jogar o jogo assim, certo? Mas com gráfico no Ultra e sendo um jogo competitivo acima dos 100 FPS, pô, tá super jogável. E bom, indo agora para o Valorant. Valorant é um jogo competitivo, normalmente você não utiliza os gráficos no mais alto possível, mas para esse teste, para a gente poder ver até onde nossa placa de vídeo consegue chegar, a gente está fazendo com os gráficos no mais alto possível. Bom, aqui a placa de vídeo até conseguir entregar mais FPS, mas o nosso processador, essa aqui é a limitação tá, do nosso processador, pode não parecer ali porque o nosso processador está em torno ali dos seus 30%, mas se o nosso processador tivesse uma frequência maior, tivesse uma eficiência por núcleo melhor, a gente conseguiria sim extrair mais FPS com a RTX 2060, beleza? Mas pô, para um jogo competitivo tá super jogável, acima dos 200 FPS com o gráfico no Ultra, cara, pô, super jogável. Bom, a RTX 2060 é uma placa de vídeo que vale sim super a pena hoje em dia. Você encontrar ela ali em torno dos seus R$1000, que é mais ou menos o preço usada, tá? Que você encontra. Nova é bem difícil você achar ela, porque ela foi parada de ser fabricada, acho que em 2022, no finalzinho de 2022, se eu não me engano. Então é um pouquinho complicado você achar ela nova e com um preço bom. Então, se você for comprar ela, você vai encontrar ela ali por em torno dos seus R$1000, usada. E cara, pagar R$1000 pra você ter o desempenho da RTX 2060, eu te garanto, véio, você não vai se arrepender, beleza? Bom, mas é isso, espero que eu tenha ajudado e valeu, falou.